Bom, então eu queria agradecer, né, ao professor Antônio José Teixeira Guerra, mais uma vez aí pela sua disponibilidade, professor, de estar conosco aqui hoje, né, ministrando essa aula sobre geomorfologia aplicada ao estudo da erosão dos solos e recuperação de áreas degradadas, né? Então é uma grande honra ter a sua presença aqui. O professor Teixeira Guerra é um dos grandes nomes da geografia brasileira, né? Escreveu muitos livros, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do programa de pós-graduação em geografia também, ou seja, é um grande nome da geografia brasileira e da geomorfologia também. E hoje nós temos essa honra de ter aqui o professor, né? Estou aqui no ambiente doméstico, né? Então tem Não tem problema. as, as questões aqui do Saulinho aqui que está comigo agora de manhã. Mas agradecer, tá certo, professor, mais uma vez aí pela sua presença. E essa aula de hoje, né, que o professor Teixeira Guerra vai ministrar para todos nós que estamos aqui hoje nessa manhã, é para a disciplina de Clima, Morfodinâmica e Riscos de Desastres no Semiárido, que é uma disciplina do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o campus Caicó, o GeoSeries, né, que é o programa de pós em Geografia do Interior, aqui do estado do Rio Grande do Norte. E, professor, fique à vontade para a sua Ok. exposição. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Saulo, o convite. Bom dia a todos e todas. Tem o meu e-mail aí, se vocês quiserem entrar em contato depois. Tem o site do Lagesolos também. E quando o Saulo me convidou para dar essa aula, para falar de geomorfologia aplicada, geomorfologia ambiental, então eu peguei algumas reflexões do livro Geomorfologia Ambiental, que eu escrevi junto com Mônica Massal, minha colega de departamento. Foi publicado pela Bertrand Brasil em 2006, a primeira edição. Não saberia dizer que edição está agora, mas assim, é um livro que tem muita procura. Então, eu selecionei algumas reflexões e depois a gente vai trabalhar principalmente com a erosão dos solos, que tem muito a ver com a geomorfologia ambiental. Então, a primeira reflexão, o aumento dos problemas ambientais, das transformações ambientais nos últimos anos, tem sido fundamental para que a geomorfologia ambiental, botei aí em destaque, né, tenha crescido em termos de reflexões e publicações. Tem saído muita coisa. E nos simpósios também, tem simpósios e congressos, tem sido bastante discutido esse tema. O ambiente não é um simples somatório de fatores que, analisados individualmente, pode nos levar à sua compreensão total. Aí eu botei necessidade do geógrafo, botei a interrogaçãozinha ali, que é um dos profissionais, eu não quero dizer que é o único, mas é um dos profissionais que trabalha mais com essa noção de ter essa compreensão total ou quase total dos ambientes. E muitas vezes trabalhamos com processos de degradação já em andamento, levando a desafios para encontrar soluções que apontam as possíveis causas, né? O processo já está em andamento e você é chamado para tentar dar uma solução para aquele problema. Já aconteceu demais isso comigo, né? E o que fazer para um processo que já está em andamento, né? Você não conseguiu fazer o diagnóstico, ele já está, o prognóstico, ele já está acontecendo. E aí você tem que fazer o diagnóstico. A paisagem é a natureza integrada e deve ser entendida como síntese dos aspectos físicos e sociais, sendo as pesquisas aplicadas importantes para o manejo adequado dos ambientes. Nesse sentido, o conhecimento geomorfológico, afinal de contas, o tema do livro é a geomorfologia ambiental, né? Então, o conhecimento geomorfológico tem sido cada vez mais relevante aos aspectos relacionados à questão ambiental. A geomorfologia coloca-se como uma ciência que integra aspectos que envolvem conhecimento das atividades sociais e ambientais. E a geomorfologia ambiental, ela procura abordagens temáticas que se relacionam às questões urbanas, rurais, ao planejamento, destacando diversas aplicações do conhecimento geomorfológico em diversas áreas. Essas áreas podem ser relacionadas ao turismo, alguém falou aí que trabalha com a questão do geoturismo, né? Ao turismo, aos recursos minerais, aos recursos hídricos, à energia hidrelétrica, solar e eólica, né? Vocês têm bastante no Nordeste, tanto a produção de energia solar como eólica também, e também a hidrelétrica, né? O saneamento básico, que é um problema que as cidades brasileiras, grandes, médias e pequenas, se defrontam. Unidades de conservação, áreas costeiras, né? Saulo trabalha bastante com as áreas costeiras, e as rimas, né? Estudo
de impactos ambientais, relatório de impactos ambientais, diagnóstico de áreas degradadas, coloquei em negrito, que a gente vai tratar bastante aqui na nossa aula, movimentos de massa, erosão de solos, que a gente vai tratar bastante também, linhas de transmissão de energia e recuperação de áreas degradadas, que a gente vai tratar bastante, e a geomorfologia tem um papel importante, espero que vocês reconheçam esse papel. Através de uma abordagem ambiental, a geomorfologia possui metodologias e ferramentas para as pesquisas ambientais que podem definir e espacializar as interações entre os diferentes componentes do meio natural. Nesse sentido, a geomorfologia ambiental pode ser útil na proteção, conservação e preservação do meio ambiente e da sociedade, e a sociedade só tem a ganhar com isso. Esse, pelo menos, é o nosso objetivo enquanto professor, enquanto pesquisador. A geomorfologia tem sido fundamental nos estudos relacionados à erosão de solos, sublinha aí porque a ênfase da nossa aula de hoje vai ser na erosão de solos, e é muito difícil diagnosticar e prognosticar a erosão de solos de uma determinada área sem levar em consideração a geomorfologia. Eu diria que é praticamente impossível, na medida que analisa formas de relevo e processos associados. O Gaudi, Andrew Gaudi, um livro muito interessante dele, de 1985, ele relata que o volume de solo erodido numa encosta é o resultado de processos geomorfológicos, né? Não sou só eu que estou falando isso aí, o Andrew Gaudi, da Universidade de Oxford, fala isso no livro dele, que inclui a ação das gotas de chuva e o escoamento superficial e subsuperficial, a gente vai falar bastante aqui hoje, que depende da erosividade da chuva, da erodibilidade dos solos, das características das encostas, de uso e manejo do solo. Especialmente quando o uso e manejo do solo são inadequados, como a gente vai ver bastante aqui hoje. O Fuller e o Cat, né? O Fuller é o Mike Fuller, que já teve várias vezes no Brasil, né? Vai vir aqui outra vez, talvez venha em setembro, com um congresso internacional que a gente está organizando aqui no Rio de Janeiro. Conhece bastante os ambientes tropicais, né? Então, o Fuller e o Cat, num livro deles de 2004, eles apontam como os conhecimentos geomorfológicos podem ser empregados no estudo dos processos erosivos para evitar que tais processos continuem a provocar a degradação dos solos em várias partes do planeta. Esses efeitos da erosão dos solos eles podem ocorrer de forma on-site. Coloquei mesmo em inglês aí, porque é bastante utilizado, né? Preocupação de colocar em itálico, né? Botei em negrito, né? Que é no próprio local, causa, por exemplo, as vossorocas, ravinos, e off-site, né? Fora do local onde ocorre, como será visto a seguir nessa live, provocando danos não só onde os processos erosivos ocorrem, mas também em áreas contíguas ou mesmo afastadas, que são transportados, então, geralmente pode ser por rios, ou pode ser pelo oceano, dos sedimentos que chegam até o mar. E aí, começa, então, apresentando esses dois slides aí. Se eu passar o meu mouse aqui, vocês veem ele marcando alguma coisa ou não? Dá para ver sim. Vê, né? Então, tá aqui, essa foto é uma foto que eu peguei da internet, uma foto bastante icônica, né? É uma gota de chuva batendo no solo, tá? E o estrago que ela faz, né? Forma quase que eles chamam uma cratera entre aspas, né? Jogando partículas de solo, rompendo agregados em todas as direções. Então, é dessa forma simples, entre aspas, aí, como o processo erosivo começa. E aí, após uma série de splashes, né, de gotículas de chuva batendo sobre o solo, né, o professor Cristofoletti, né, de forma muito brilhante, traduziu para erosão por salpicamento, e a gente usa até hoje, né? Após um evento chuvoso, essa foto eu tirei lá em Ubatuba, minha gente, após um evento chuvoso, formou esses pequenos pedestais aqui, que a gente dá o nome de erosão diferencial, com a ação do splash e o escoamento superficial. E pequenos grãozinhos de quartzo, grãozinhos de areia, protege o que está aqui embaixo, né? E dá, então, a origem a essa erosão diferencial, que é o início do processo erosivo, a ação do splash e do escoamento superficial, em especial em áreas que não estão vegetais. E aí, o início, então, do processo erosivo, após a erosão por splash, erosão em lençol. Essa foto aqui é da Carmen, Maria do Carmo Oliveira Jorge, em 2020. Incisão no leito da trilha formada pelo escoamento superficial, a trilha do Bonete, lá em Ubatuba. Então, começa a ver um pouquinho, o predomínio é a erosão em lençol, mas já começa a formar aqui o início de uma incisão
que poderá dar origem a uma ravina. Então, é também conhecido por erosão laminar. Em inglês, o termo é sheet erosion. Sheet seria lençol, né? Erosão em lençol. Recebe esse nome porque o escoamento superficial que dá origem a esse tipo de erosão se distribui pelas encostas de forma dispersa e não se concentra em canais. Quando eu digo canal, gente, pode ser qualquer coisa entre 5, 10 centímetros de largura, 15 centímetros de profundidade, tá? Esse lençol de água, cuidado para não escrever lençol d'água, porque aí tem outra conotação, é um lençol de água, lençol d'água é em subsuperfície, né? Então, esse lençol de água que cobre a superfície do solo durante uma tempestade, raramente se apresenta com profundidade uniforme e, em geral, ocorre de maneira anastomosada, sem canais definidos. O mesmo princípio do escoamento anastomosado que ocorre nos rios. Eu vou mostrar depois uma foto que vai ilustrar bem isso aí. Então, quanto maior a turbulência do fluxo de água, maior a capacidade erosiva gerada por esse fluxo. Tá? E aí, o que eu tinha dito, né, a foto seguinte, que é da Carmen também, incisão no leito da trilha, formado por escoamento superficial, já dando um tracejadinho em vermelho aqui, já está dando, então, o limite do início de uma formação em ravina, que já começou a aprofundar, e já tem, então, uma incisão linear, né, o que é característica do escoamento superficial concentrado. São trilhas, né? Essa trilha do Bonete, ela leva praias aí no litoral de Ubatuba, e num fim de semana ensolarado, 5, 10 ou 15 mil pessoas, sem exagero, né, a gente pode passar por aqui. Tá? Então, o estrago que faz, porque compacta muito o solo, aumenta a densidade do solo, consequentemente diminui a porosidade do solo, a água tem dificuldade de infiltrar, escoa e pode dar origem, então, à formação de ravinas. Então, elas são formadas quando a velocidade do fluxo de água aumenta na encosta para velocidades superiores a 30 centímetros por centímetro, né? 30 centímetros por segundo, desculpe. E essa afirmativa é desse autor Ellison, de 1947, hein? Tornando o fluxo turbulento. É claro que depois dele, dezenas de outros autores também utilizaram essas medidas, mas quem começou a mensurar foi esse pesquisador. Elas são muitas vezes características efêmeras nas encostas, não são permanentes, como as vossorocas, e algumas ravinas são formadas após o evento chuvoso e podem ser obliteradas por uma nova tempestade, causando uma nova rede de ravinas. Isso não acontece com as vossorocas. Uma vez estabelecida, a tendência dela se aprofundar, se alargar e se recuar em direção às cabeceiras, como a gente vai ver aqui. Segundo Morgan, o Roy Morgan, que é um pesquisador inglês, né, já está da Universidade de Silsoe, já está aposentado, mas continua trabalhando. Ele diz, né, no livro dele, Soil Erosion Conservation, ele diz que a maior parte dos sistemas de ravinas é descontínua, isto é, não tem nenhuma conexão com a rede de drenagem fluvial. E aí essa foto que eu tirei, talude de estrada lá em Açailândia, né, foi um trabalho de campo que fiz com a Mônica Marçal, que na época fazia doutorado comigo, trabalhava com erosão, e passamos uma semana viajando aí por Açailândia. Talvez vocês não tenham ouvido falar, mas falar em Imperatriz, que é uma cidade mais conhecida, ela fica ali a uns 50 quilômetros de Imperatriz, no sudoeste do Maranhão. Tá? E aí a legenda é Rede de Ravina em Talude de Corte de Estrada, no município de Açailândia, no estado do Maranhão. Então, essa pessoa serviu de escala, mas reparem, minha gente, que ela é bastante efêmera aqui, mas reparem que ela surgiu aqui no horizonte C do solo, provavelmente porque ele tem uma densidade muito maior que o horizonte A lá em cima e o horizonte B aqui. Então, no horizonte C é que ela estabeleceu. Tá? Aqui são fotos também de pessoas que trabalham comigo até hoje, aqui do José Fernando Bezerra. Acho bem provável que ele vai estar aí, Saulo, no Simpósio de Geografia Física, Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, né, em João Pessoa. A gente tem, assim, dezenas de trabalhos publicados, capítulos de livros, projetos, convênios com o Conselho Britânico, União Europeia, né, CNPq. A gente está com um projeto agora que está sendo desenvolvido com patrocínio do CNPq. Essa é uma vossoroca lá no Maranhão, São Luís, que a gente vem trabalhando há bastante tempo. Essa foto aqui é da Luana Rangel, que foi minha mestranda e minha doutoranda. Atualmente é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, campus de Cabo Frio, que inaugurou esse ano.
esse concurso está trabalhando lá, mas a gente continua trabalhando em conjunto. Essa foto é uma foto muito didática, gente, que mostra aqui a bifurcação de uma ravina, elas bifurcam na cabeceira, a tendência de evolução. Dá para ver que a foto ficou até meio brilhosa. A densidade do solo aqui deu em torno de 1,7, 1,8 grama por centímetro cúbico, que é muito alto. E aí a compactação é feita pelas pessoas que passam aí. Essa foto aqui já é da Sara, que fez graduação e fez mestrado comigo, no município de Areias, né, em São Paulo, mostrando a quantidade de ravinas que se formam aqui nesse talude de uma estrada de terra aí nesse município. Tá? Então, à medida que a velocidade aumenta, a água provoca maior incisão sobre o solo e começa a se formar ravinas, que são canais contínuos, estreitos, de pouca profundidade, podendo ser obliterados por máquinas agrícolas. Essa frase aqui do Evans, Robert Evans, que é um pesquisador inglês bastante conhecido, com muitas publicações, e o alargamento das ravinas causado pelo escoamento superficial e subsuperficial da origem das bossorocas. Quando o solo está erodido por bossorocas, as máquinas agrícolas não têm condição de obliterar essas formas erosivas, como tinha condição de obliterar nessa condição aqui. Tá? Nessa condição aqui, se a máquina agrícola tentar obliterar, ela vai cair aqui dentro. Tá? Então, são outras técnicas que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Elas são mais largas e mais profundas que as ravinas e, em geral, se constituem características permanentes nas encostas, a menos que o homem faça algum tipo de intervenção. Essa foto foi eu que tirei, né? É uma bossoroca lá em Petrópolis, não é muito comum. Bossorocas profundas assim em Petrópolis, porque os solos não são muito profundos, né? Mas aqui explicando que em Tupi-Guarani, bossoroca significa terra rasgada, ou seja, os indígenas já conheciam as bossorocas, já classificavam. Né? Tem um termo agora, ibissoroca, uma coisa assim, que era um termo que eles usavam, né? Os indígenas, né? Para classificar, para conceituar a bossoroca. Então, já existiam, mesmo antes de ter agronegócio, monocultura, maquinário pesado, falta de agricultura com técnicas conservacionistas, elas já apareciam independentemente. O indígena sempre fez mais um sistema agroflorestal, nunca foi de plantar milhares de hectares de soja, por exemplo. Tá? Mas as bossorocas já existiam. E aí eu peguei isso aqui desse autor aqui, o Bergsman et al., de 1996. Vocês veem que é uma coisa que parece até uma apostila antiga, né? Mas é bem interessante isso aqui. The place of gully formation, né? O local da formação de bossorocas numa erosão causada pela chuva. Então, existe um pouco de falha das massas, né? Forma algumas cicatrizes por pequenos deslizamentos, a gente vai ver depois fotografias, né? E deposição também, no fundo da bossoroca. Há uma concentração do fluxo superficial pela própria topografia natural. Pode ser também cattle trails, seria aquelas passagenzinhas que o gado faz quando caminha um atrás do outro, compacta demais. Pode ser em field boundaries, quer dizer, nos limites que existem entre os campos, né? E também para overtop of contour farming practice, também, às vezes, práticas de cultivo em curva de nível que nem sempre são mais adequadas e que formam, então, o escoamento em área mais alta. Há uma concentração do fluxo subsuperficial também, pela topografia e por diversas camadas que existem em subsuperfície. Consequentemente, provoca essa incision, que é a incisão, dá origem à formação da bossoroca. Pode ser por piping, né? Pipes são erosão subsuperficial ou erosão em túnel, e o colapso do teto que está em cima. E aí dá, então, a extensão da bossoroca para cima, né? Upslope, né? Mudando para a cabeceira, né? Na gully head, a gully head é a cabeceira da bossoroca, e branching, que seria também umas ramificações que surgem na bossoroca. E aí pode se estabelecer até o crescimento de uma rede de drenagem, tá? Aqui esse esqueminha também bem simples, bem interessante, do Bergsman et al., de 96. Então, erosão por bossoroca, né? E a regressão da cabeceira devido ao fluxo superficial, overland flow, concentrado. Então, começou aqui, pequenininha, né? Concentração do fluxo superficial, às vezes que já existem algumas ravinas aqui que estão contribuindo com o fluxo. Isso tudo a gente encontra na natureza, não é só o esqueminha, o diagrama aí não. Depois já a bossoroca se expandindo, mas mais ravinas aqui,
Essa área aqui de captação é muito importante para o desenvolvimento da vossoroca. O Posen fala muito nisso aí, né? Ela já se expandindo, já começando a formar alguma ramificação nesse 2, e o 3 aqui, ela já bem estabelecida, né? O colapso da parede da vossoroca, que eu tinha falado com vocês, ela evolui a partir de pequenos movimentos de massa nas suas paredes, na sua cabeceira. O Gale Branches aí, que ele diz que são as branches, né? As diversificações, os ramais que acontecem na vossoroca, né? E aqui já atingiu até o lençol freático, tá? Mas, segundo a classificação que eu uso, que eu vou ver um pouco mais adiante, não precisa necessariamente atingir o lençol freático, tá? Esse é um tema polêmico, bastante discutido no Brasil. Eu sigo essa outra classificação aqui, tá? Essa foto também é a foto do Fernando, uma vossoroca lá em São Luís, o fundo chato, né? A gente coloca aqui, vossarocas são feições erosivas, relativamente permanentes nas encostas, possuindo paredes laterais íngremes, em geral, fundo chato, está aqui, bastante arenoso aqui, né? Podendo ocorrer fluxo de água no seu interior durante eventos chuvosos. Eu faço questão de colocar que pode ocorrer, não ocorre necessariamente. Existem colegas que colocam definições que vai atingir o lençol freático e vai ocorrer fluxo de água ali no seu interior, tá? Essa foto, minha gente, é uma foto que deve ter aí uns 25 anos, mais ou menos. Dá para perceber aqui pela trena que a gente estava utilizando. Esse aqui é o professor Diocleciano, era professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Esse rapaz era um aluno da Geologia, acho que tem ainda curso de Geologia, e a gente estava monitorando o Vossoroca, lá em Sorriso, em Mato Grosso, onde o Flávio fez a tese de doutorado dele, com trena. Não tinha Vante ou drone, como queira, nessa época. Hoje em dia, com o sobrevoo, em 6, 7, 8 minutos, você faz perfis longitudinais, transversais, e, enfim, com muito mais rapidez, com muito mais precisão, mas não tinha, então a gente usava trena mesmo, para medir largura, comprimento, profundidade. Enquanto a gente ficava, às vezes, um dia trabalhando numa vossoroca, hoje em dia, com o Vante, em 10 minutos, você bate umas 120, 130 fotos, né? Trabalha depois em softwares, você tem muito mais precisão, muito mais rapidez, mas como não tinha na época, era o que a gente conseguia fazer. Então, algumas vezes, os vossoroques se aprofundam tanto que chegam a atingir o lençol freático, né? E dá para perceber o total de areia nessa área que a gente trabalhou variava de 85% a 95%. Dá para perceber, né, essa cor meio esbranquiçada aqui, são grãos de areia, né, areia quartzosa mesmo, que se concentraram aqui no fundo da vossoroca. E essa capa do livro, essa foto é minha, do livro de Geomorfologia e Meio Ambiente, talvez alguns de vocês tenham, alguns de vocês conheçam, né? Ou deve ter na biblioteca da universidade, num trabalho de campo que eu fiz em Mato Grosso, né, em São Gabriel do Oeste, né, já atingindo o lençol freático. E, novamente, né, vou chamar a atenção de vocês, geralmente essas vossorocas maiores, elas ocorrem em áreas de pecuária extensiva, o gado caminha em todas as direções, né, e solos geralmente de alta suscetibilidade, com teor de silt e areia fina, somando os dois, às vezes dá 95%, não tem quase argila, né? E as setinhas estão mostrando aqui, então, a direção do fluxo, e dá para reparar que ela vai evoluindo, você vê um pouco de grama aqui, né? Capim, grama, que ela vai evoluindo por movimentos de massas que ocorrem nas paredes e na cabeceira da vossoroca também. Aqui já é utilizando então, essa imagem do Fabrício, né? Aí foi durante o mestrado dele, e está acabando o doutorado comigo agora, deu até uma palestra para ontem para a gente, né? Que ele está monitorando vossoroca na região de Rio Claro, no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, né? Utilizando os drones ou os vantes, né? Então é interessante, né? Que aqui, essa vossoroca foi baseada, sei lá, em 70, 80 fotos mais ou menos, né? Que ele tirou, vocês veem que a forma da vossoroca é muito parecida com a forma também dos sedimentos que se depositaram aqui a jusante. E com essa foto, ele conseguiu identificar que essa vossoroca atingiu já o saprolito ou o saprólito aí dentro dela. Então, outro lígio pode ser pelo escoamento subsuperficial em dutos, que é a erosão em piping, como diz em inglês, e quando chuvas pesadas provocam a remoção do material, aumenta o diâmetro desses dutos, provocando, então, o colapso, né, do material situado acima.
Existem várias classificações espalhadas pelo mundo sobre limites entre ravinas e vossoroca. Nós, do Lagesolos, utilizamos o Glossário de Ciências do Solo dos Estados Unidos, de 1987, que estipula que as vossorocas possuem mais de meio metro de largura e de profundidade, sendo que as ravinas podem ser obliteradas por máquinas agrícolas e as vossorocas não. Nenhuma máquina agrícola consegue obliterar isso aqui, tá? Vou passar para vocês alguns exemplos brasileiros, né? Esse aqui é de um doutorando do Oswaldo Girão, tá? Leandro Diomédio João dos Santos. Essa foto já tem uns 2 ou 3 anos, imagino que ele já seja doutor agora. Vossoroca no município de Ribeirão, em Pernambuco, né? Paredes abruptas aqui, fundo chato, essa aqui nem é tão larga, né? Mas certamente deve ter aqui uns 2 metros de largura e 1 metro de profundidade, mais ou menos, preenchendo aquelas condições. Essa foto já foi cedida pelo grande amigo, né, que vocês, acho que a maioria de vocês devem conhecer, Antônio Carlos Barros Correia, pertinho de vocês aí, da Universidade Federal de Pernambuco, já fiz trabalho de campo com ele, até lá em Belém de São Francisco, bem lá no interior de Pernambuco, né? Foi ele que me cedeu essa foto, cabeceira de vossoroca, a gente usa aqui, ó, o termo cabeceira, tá? Em inglês é gully head, algumas pessoas chamam de cabeça da vossoroca, eu não gosto muito não, tá? Eu prefiro usar o termo cabeceira de vossoroca, sobre a formação algodoais na bacia de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. Tá? Essa foto já foi me cedida pelo amigo e colega Antônio Fábio Sabá Guimarães Vieira, que eu imagino que vai estar também aí em João Pessoa, né, durante o simpósio de Geografia Física Aplicada. Né? Já escrevemos vários artigos em comum, ele já escreveu capítulo de livro no livro Degradação, áreas degradadas no Brasil, tá? Já venho trabalhando com ele há algum tempo, mas olha o tamanho dessa vossoroca. Vossoroca localizada às margens da BR-174, quilômetro 56, sentido Manaus-Boa Vista, olha o comprimento, 136, profundidade na cabeceira, 22,3 metros, seria equivalente a um prédio aí de 7 andares, mais ou menos, largura próxima da cabeceira de 30 metros, e a área erudida em torno de 3.048 metros quadrados. O volume erudida em torno de 91.817 metros cúbicos, foto tirada com o Vant. Então, você consegue calcular volume, consegue fazer isso tudo. Tá? Essa foto já foi cedida por um ex-mestrando do Fernando, vossoroca urbana, a gente vem trabalhando há algum tempo também. Vista aérea de vossoroca com indicação do sentido, que a água vindo de tudo quanto é canto aqui dessa cidade, escoamento superficial das águas pluviais e servidas para as bordas ativas da feição erosiva. Geralmente, essas áreas, minha gente, não tem galerias pluviais, nem tem esgoto, tudo corre para uma área mais deprimida, né, que acaba, então, gerando uma vossoroca, essa vossoroca vai recuando, vai erodindo lateralmente, provavelmente pode ser que existissem algumas casas aqui, né, e elas vão, a população vai recuando para outras áreas, tá? Ponto nada é feito. Lá a do Sacavém, lá no Maranhão, que eu vou mostrar algumas fotos, né? Quando a gente começou a monitorar, na época que não tinha Vant ainda, a gente colocava estacas de madeira e tirava medida a cada 2, 3 meses, né? Na época, o prefeito da cidade, né, de São Luís indicava, desculpa, não foi São Luís, não, Açailândia, desculpa. Açailândia, onde a gente monitorou para a tese da Mônica Marçal. O prefeito sugeria que jogasse lixo ali, porque, olha só, hein, que quando ela estivesse totalmente preenchida por lixo, o prefeito ia asfaltar e ia recuperar aquela área ali. Só que antes de encher de lixo, né, ele poder asfaltar, o que seria um absurdo, vinha uma nova chuva e levava todo aquele material ali, todo aquele entulho de obra, tudo que vocês podem imaginar, para dentro do rio Açailândia, que era a água que a população consumia. Essa aqui é a Jabossoroca no Morro de Santa Clara, em Volta Redonda, tirada pelo Francisco Jacques Gurgel Júnior, que fez mestrado comigo, na UFRJ, depois ele fez doutorado na Rural, e a gente conseguiu recuperar uma parte dessa vossoroca. Tá? Veja que ao fundo está aqui o famoso Rio Paraíba do Sul, que recebe sedimentos de centenas de vossorocas que ocorrem ao longo do Rio Paraíba do Sul, inclusive das vossorocas que a gente tem monitorado no município de Rio Claro, como essa aqui que eu mostrei para vocês logo no começo. Então, todas elas levam os seus sedimentos
pelo escoamento superficial, acabam chegando até o Paraíba do Sul, que é um rio bastante assoreado. Essa já é da professora Doréia Ribeiro, que é professora da Universidade Federal do Amazonas, que fez doutorado na região de Urucu, onde a Petrobras explora petróleo, não tem o cuidado adequado, né, com o processo erosivo, e aí a gente conseguiu recuperar algumas vossorocas como parte da tese dela. Então, se vocês digitarem aí no Google, a Doréia Rebelo ou no ResearchGate, né, certamente vocês vão encontrar a tese dela em PDF. Então, Vossoroca, na região amazônica, município de Coari, alto curso do rio Urucu. Eu viajei várias vezes para lá para fazer trabalho de campo e a gente conseguiu recuperar algumas com buriti, que é uma espécie que deve ter aí também, e nos estados do Nordeste, tem bastante lá no Amazonas, tem bastante no Maranhão, e ele se adapta bem a regiões mais úmidas, geralmente a fundos de vale. Essa foto já é do Hugo, né? A gente estava conversando antes, do Hugo Loureiro, né? Grande parceiro, grande amigo, né? Organizamos o livro recentemente, Erosão em Áreas Tropicais, né? E organizamos também o Paisagem da Geomorfologia, né? Temas e conceitos do século XXI, onde o Saulo, junto com, muito nome, Saulo, me corrija se eu estiver errado, junto com Oswaldo Girão, junto com o Caio, escreveram um capítulo, né? Falando de relevo kárstico, né? Problemas da defesa civil, erosão urbana, né? E a Bertrand está muito satisfeita com o nosso livro, tá? Então, o aumento do runoff, em conjunto com a retirada da vegetação, o aumento das terras cultivadas, as queimadas excessivas e o silvipastoreio podem dar origem à erosão por bossorocas, como existe bastante na bacia do rio Macaé, que nós estudamos durante algum tempo. O Hugo fez a dissertação dele aí, chegou a recuperar uma área degradada, mas depois nós estávamos migrando para Rio Claro, Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba, e aí, então, os alunos foram migrando juntos e a tese de doutorado do Hugo já foi lá. Esse foi o último trabalho que a gente fez lá na bacia do Rio Macaé, e depois migramos para o litoral sul fluminense e litoral norte paulista, onde temos trabalhado já há uns 10 anos. Novamente, aquela foto que eu tinha falado, do Fabrício Garritano, né? Bossoroque, local de depósito dos sedimentos, a altura, no caso, foi 80 metros em relação ao local de partida do Vante, né? Uma curiosidade para vocês, minha gente, que a gente sempre tem que tomar um certo cuidado, ainda mais nessas áreas rurais, é a presença de gavião. Porque o gavião, quando vê um vante, ele vê como inimigo, não é? E se ele atacar o vante, certamente ele vai morrer, a hélice vai acabar cortando alguma patinha do vante, né? E a gente vai perder o vante, porque ele vai cair e vai se despedaçar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele teve agora, são as 3 semanas atrás, que ele está fazendo esse monitoramento a cada 6 meses, né? Não é nessa Bossoroca, não, é uma outra, e apareceram uns 4 ou 5 gaviões quando começou a levantar o vante, né? E o voo leva, às vezes, 8, 9, 10, 12 minutos, a 100 metros de altura em relação ao nível que você está, o gavião pode acabar com o vante, né? Então, não, infelizmente, não aconteceu, mas é sempre um perigo, né? Que a gente que trabalha, a gente comprou agora, recentemente, com uma verba que tinha da FAPERJ, custou R$ 11.500. Ninguém quer perder R$ 11.500 assim, de bobeira, tá? Mas é um perigo que a gente corre, tá? Essas fotos aqui, essa foto aqui é da Carmen, Maria do Carmo Oliveira Jorge, lá em Ubatuba, né? Ela é oriunda de lá. Então, essa foto ela tirou, só 2010. Novamente, área com pasto, bossorocas aqui. Aqui já é a mesma bossoroca, mas vista por imagem de satélite, né? E aqui do lado, vocês podem reparar, que está aqui na foto do campo e na imagem de satélite, é uma antiga bossoroca que foi se autorregenerando ali, a vegetação foi ocupando. Mas veja que em 2018, olha que interessante, novamente imagem de satélite, né? Bossoroca em área rural no município de Ubatuba, a natureza também tem a sua resiliência e essa Bossoroca em 2010, 8 anos depois, já estava quase se auto-regenerando aí. E aqui do lado já totalmente recuperado. É claro, minha gente, que se for numa área urbana, não dá para esperar, né? Como eu vou mostrar do Sacavém, lá em São Luís, não dá para esperar a natureza fazer a autorregeneração. Então, a gente tem que intervir. E, para isso, você tem que ter um bom diagnóstico
e a geomorfologia se presta bastante para isso. Geomorfologia e pedologia também, né? Vou passar para vocês alguns exemplos internacionais, né? Essa região do Karoo, na África do Sul, sofre bastante Mossoró. Quando estava assim, preparando e colocando esse slide, quem deu foi essa pessoa aqui, o John Boardman, que é professor da Universidade de Oxford. Eu fiz meu primeiro pós-doutorado lá, o John já veio também aqui no Rio, já deu curso aqui na UFRJ. É região semiárida. Eu imagino que vocês tenham esse tipo de solo em várias áreas do semiárido aí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, né? Vocês veem que existem sedimentos bem grosseiros aqui. Ela não consegue se aprofundar muito, que começa a encontrar, às vezes, afloramentos rochosos, os solos não são profundos, e o John já vem monitorando Bossoroca nessa região do Karoo há algum tempo. E me chamou a atenção porque ontem uma aluna da pós-graduação, que eu dou uma disciplina chamada Processos Erosivos, eu deixo os alunos escolherem, né, os artigos, eu peço pelo ResearchGate para escolher uns 3 ou 4, e eu seleciono 2 para apresentar seminários, né? E um dos seminários foi sobre a erosão dos solos nessa região do Karoo, na África do Sul. Tá? Essa foto já foi o Mike Fuller, né? É um grande parceiro, um grande amigo, né? Já esteve no Brasil várias vezes. A gente também, eu fiz o meu segundo pós-doutorado com ele na Universidade de Wolverhampton, e a Carmen fez o doutorado de sanduíche dela, isso foi em 2015. A gente passou 7 meses lá. E o Mike, 2 vezes por ano, viaja para essa região de Yunnan. Olha o tamanho das Mossorocas. Na China, é tudo gigantesco, igual ao Brasil, né, minha gente? As Mossorocas também são enormes. Então, e o Mike vem monitorando essas Mossorocas e propondo também algumas técnicas para recuperação. Agora, já as coisas um pouco menores, né? Esse foi o Tim Burt, né? Ele dá aula de hidrologia, é professor da Universidade de Durham, na Inglaterra, e quando eu cheguei para fazer o meu primeiro pós-doutorado, ele estava lá ainda, depois ele mudou. No Brasil, a gente não muda muito, mas lá eles mudam bastante, de uma universidade para outra. Tá? Até para... eu estava falando com meus alunos ontem, até às vezes para poder escolher um chefe de departamento, abre lá uma oferta de emprego no ResearchGate, algum jornal científico, pessoa de várias universidades candidata e pode vir a ser o chefe daquele departamento. Nunca aconteceria isso aqui no Brasil. Tá? E até para reitor também, minha gente. Tá? Então, é outro esquema. E o Tim, então, chegou a trabalhar alguns meses lá e depois foi para a Universidade de Durham, que ele já está há bastante tempo. Mas essa foto ele me cedeu, não são Mossorocas muito grandes na Inglaterra, mas aquela ramificação que eu tinha falado também acontece aí. Tá? Solo bastante pedregoso. Então, Mossoró é área de plantio de trigo no sudoeste da Inglaterra, devido ao inverno bem chuvoso entre 2013 e 2014. Não podemos esquecer que o inverno começa lá em novembro, dezembro, vai até fevereiro, março, mais ou menos. Então, e é onde concentram mais as chuvas. Tá? E aí, então, surgiu essa Mossoró. Preste atenção que está numa área, olha como a geomorfologia é importante. Se eu passar minha setinha, meu cursor aqui, está numa área, minha gente, de convergência de fluxo, tá? Então, a área de convergência de fluxo é muito importante para quando a gente trabalha com prognóstico de Mossorocas. Tá? É uma área onde pode acontecer Mossoró. Essa foto quem me cedeu foi o Jean Poussin, também um grande nome da geomorfologia e da erosão de solos no mundo. Tá? Se vocês entrarem no ResearchGate, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de artigos publicados, capítulos, livros, orientações, né? Ele atualmente está aposentado da Universidade Católica de Leuven, apesar de continuar trabalhando, mas ele é um professor visitante de uma universidade na Polônia, que eu esqueço o nome agora. Mas ele vem monitorando também a erosão de solos há muitos anos na Bélgica, né? A gente não pode esquecer que muitos solos aí do interior da Europa, eles são aquele LOESS, né? L-O-E-S-S, aquele tremazinho no O, né? Que é um nome de origem alemã, mas ele tem origem de sedimentos, areia muito fina e silt. No caso aí desses solos da Inglaterra, onde eu fiz meu doutorado, da Bélgica, França, Alemanha, Holanda, vários países da Europa, eles receberam durante centenas ou milhares de anos sedimentos de areia muito fina e silt que vieram do deserto do Saara, atravessaram ali o Mediterrâneo e se depositaram na Europa. Então, são solos de altíssima erodibilidade. E vocês veem aqui, pela passagem aqui do trator,
não tem muita preocupação com agricultura conservacionista, não. Então, muitas vezes, pela própria passagem da roda do trator, do pneu, compacta demais o solo e pode começar a formar ravina que pode evoluir para vossoroca, tá? Aí também o que eu tinha falado do Andrew Gall, dessa enciclopédia de homofologia, eu traduzi alguns parágrafos dela, mas é muito boa se vocês tiverem acesso. Ele coloca: a vossoroca é uma vala ou canal, eu fiz um resumo, né? Com paredes íngremes, geralmente com vários metros de profundidade, cortada em rocha pouco consolidada, sedimentos depelizados ou solo. Botei entre aspas, minha gente, porque eu traduzi, tá? O agente do vossorocamento é o fluxo efêmero ou a água do escoamento. Vossoroca é mais profunda e mais extensa que uma ravina. A origem da palavra em inglês é bem interessante. Vem do latim gula, que significa garganta. Em inglês é gully, né? Em francês é goulet, significa uma entrada ou passagem estreita. É interessante quando você começa a estudar, que você começa a ver a origem das palavras. No inglês antigo, golet, ou gullet, acabou originando a palavra gully, tá? Ainda a continuação das explicações do Gaudi, as vassourocas variam bastante em termos dos processos que dão origem, bem como sua evolução, bem como condições do substrato, vegetação e clima. Dessa forma, variam bastante em aparência e podem apresentar diferenças significativas dependendo da região onde ocorre. Aí, minha gente, são alguns parágrafos que eu traduzi, tem muito mais coisa. Vossoroca tem conotações definidas de tamanho e implicações de seções transversais quanto à sua forma. Ela é maior que uma ravina que pode ser facilmente obliterada por máquinas agrícolas. Palavra do Andrew Gall, tá? Enquanto que a vossoroca não pode. Essa foto é bem interessante, é do John Boardman, também grande pesquisador em inglês, tá? E aqui, vossoroca efêmera, em campos com cereal de inverno na região de West Sussex, no sul da Inglaterra. Por que os belgas e os ingleses criaram essa determinação, vossoroca efêmero, que em inglês é ephemeral gully? Porque, seguindo essa classificação por tamanho e origem também, né, o processo, a dinâmica, ela teria até meio metro de largura, até meio metro de profundidade. Como classificar uma feição como essa aqui, que tem, às vezes, 3, 4, 5 metros de largura e tem 40, 50 centímetros de profundidade no máximo? Do ponto de vista da largura, é vossoroca. Do ponto de vista da profundidade, é uma ravina. Então, eles preferiram dar o nome de vossoroca efêmera, porque ela pode ser facilmente obliterada por máquinas agrícolas e pode surgir no ano seguinte no mesmo local ou em local diferente. Olha essa foto aqui, foi o Jean Pulse que me mandou, está até alguma das minhas publicações, não lembraria agora qual, obviamente, com o nome dele, aqui esqueci de dizer, mas isso aqui é uma vossoroca efêmera com profundidade média de 10 centímetros apenas, largura média de 5 centímetros. Isso aqui é uma vossoroca, minha gente. Formada no solo tipo Loess, no leste da Bélgica, em maio de 2008. O uso da terra com plantação de beterraba, essa vossoroca efêmera foi formada durante um evento chuvoso de 60 milímetros em 2 horas. 60 milímetros em 2 horas é bem comum para nós aqui no Brasil. Para eles lá não é muito comum. E aí eu busco também falar um pouquinho de recuperação de áreas degradadas, que a geomorfologia tem um papel importante. Peguei esse esqueminha aqui, está aqui, vocês podem depois entrar nesse site aqui. Está aqui uma área, antes de ser degradada pode ficar desse tipo. E aí, se for restauração, minha gente, é de se esperar que fique exatamente como os restauradores restauram uma estátua, uma pintura, né? Vai deixar exatamente igual como era antes. Raramente é feita restauração. Se for recuperação, pode ficar desse jeito aqui. Mas se for reabilitação, você recupera e dá uma nova função para aquela área degradada. Então, a restauração fica igual ao que estava antes, recuperação recupera, mas não tem o intuito de dar uma nova função, e reabilitação recupera e dá uma nova habilidade, uma nova função. Então, a recuperação de área degradada, a erosão provoca ainda assoreamento de rios, lagos, reservatórios e açudes, e danos muitas vezes irreversíveis. No caso das ravinas e vossorocas, mesmo que não haja vítimas fatais, a consequência é que os solos se tornem empobrecidos. No caso do movimento de massa, não é o nosso caso aqui hoje, mas vítimas fatais, a de Petrópolis, vocês devem ter acompanhado, foi em fevereiro de 2022. Aliás, saiu, né, um artigo nosso, no primeiro número aí da revista
Margarida Penteado, de Morfologia, né? E a gente já colocou no ResearchGate, se vocês quiserem, vocês têm acesso ao artigo, tratando justamente do que aconteceu em 2022, eu acho que foi dia 15 de fevereiro de 2022, onde morreram mais de 220 pessoas em Petrópolis. Então, a gente escreveu um artigo, eu, a Rimena, que está desenvolvendo o mestrado dela nessa área, o marido dela, a Carmen, minha esposa, né, e o Diego, que faz mestrado na geologia com a Helena Polivanova, mas trabalha com a gente também, tá? Então, se vocês quiserem, façam o download lá, que está interessante esse artigo que a gente publicou e saiu nesse primeiro número da revista Margarida Penteado. Então, para se fazer uma boa recuperação de áreas degradadas, é fundamental que seja feito um diagnóstico da área atingida, que raramente é feito. E aí, consequentemente, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Não são obras caras, às vezes eu tiro da placa, aí não tirei, não. Encostos situados próximo à rodovia Rio Santos, entre o trecho Angra dos Reis e Paraty, eu passo muito por aí. Olha que tipo de recuperação, entre aspas, aí, né, gente? Sai botando placa de grama. Eu costumo falar com meus alunos, se vocês botarem placa de grama aqui no chão dessa sala, não vai acontecer nada. Aqui é saprolito ou, às vezes, rocha mesmo. Recupera onde pode, onde não pode, coloca placa de grama e pronto. Depois sai destruindo tudo. Ou usa geotexto, né, o biotexto, mas só faz um jateamento depois, não faz um diagnóstico, não vê qual é o pH do solo, qual a necessidade de NPK, etc., e acha que está recuperado. Essas obras, atualmente, não sairiam menos de 3, 4, 5 mil reais para fazer uma recuperaçãozinha desse tamanho aqui. Quem paga é a gente, porque isso aqui é rodovia federal, minha gente. Vocês aí na Paraíba, Rio Grande do Norte, estão pagando também, tá? Verba do DENIT aí vem lá do governo federal. Novamente, olha só, o talude da estrada muito íngreme, teria que ser feito um retaludamento, não foi feito, coloca essas plaquinhas de grama. Às vezes eles prendem com um pedacinho de madeira ou de vergalhão. Aqui eu tirei a declividade, minha gente, dá mais de 60 graus. Começa a retirar o solo aqui por baixo pelo escoamento superficial. E veja que interessante, como deu quase a presença de um lequezinho aqui, né? Parecido com os leques aluviais que se formam, né? Em sopé de encosta, é material arenoso saindo aqui de dentro. Gasta milhares de reais e 1, 2 anos depois tem que refazer. Novamente, exemplo de técnica de recuperação mal sucedida. Então, encostos situados próximo à rodovia Rio Santos, 3 próxima das entradas da cidade de Angra, de deslizamento em abril de 2019. Foi a Carmen também que tirou essa foto. Olha o que eles fazem, minha gente. Faz um jateamento, às vezes, com concreto, joga aí por cima e acha que está resolvido o problema. Né? Tampona o solo todo, lá por cima entra a água, começa a retirar sedimentos, dura 1, 2, 3 anos, depois desce tudo pela encosta outra vez. Olha outros tipos de recuperação muito mal feitas aí. Aqui já foram até alguns muros de arrimo também. Aqui fizeram retaludamento, né? Plantaram, mas não fizeram a manutenção. Então, recuperação em talude de estrada Rio Santos sem manutenção adequada. Tem que fazer manutenção, porque senão acaba acontecendo o que vocês estão vendo aqui. E aqui, dinheiro jogado fora, minha gente. Dinheiro jogado fora. Olha o que fizeram. Botaram essas mantas aqui. É um material, parece um material meio plástico, meio nylon, uma coisa assim. Prende lá em cima, prende lá embaixo, começa a eludir, fica um espaço vazio aqui no meio. Às vezes eles passam até por cima do bloco rochoso, hein? Como se fosse segurar o bloco rochoso. Olha aqui outra vez, outra foto. Dinheiro totalmente jogado fora. Olha como é que está isso aqui. Outra vez, tem várias aí, tá? Olha aqui, né? Enrugou tudo, né? Destruiu tudo. Dá pena porque essas obras são alguns milhares de reais, né? Nada é menos de 200, 300, 400, 500 mil reais, ou às vezes entra na casa do 1 milhão. Tá? Como eu disse, vocês aí no Rio Grande do Norte, na Paraíba, também estão pagando, não é só a gente aqui no Rio de Janeiro, não. Essa já deu um pouquinho melhor, maio de 2023, foto da Carmen também. Tá? Aí agora já tem uma cobrança de pedágio, né? E é a empresa que está cobrando pedágio, que nem contrata funcionário, minha gente. Não sei se vocês já têm aí no Rio Grande do Norte, ou na Paraíba, algum estado nordestino. Eles ficam fotografando, fica na parte de cima, fotografa a tua placa, você tem que ter um aplicativo ali, porque senão você toma uma multa depois. Automaticamente já sai da sua conta o dinheiro. Então, daqui para Paraty tem 4 postos de pedágio, mas
não tem gente cobrando, né? Ele fotografa a tua placa. Estão fazendo alguma coisa aí. Essas fotos são de maio de 2023, já tem um pouco mais de um ano, já tem algumas áreas que eu tenho que parar, porque também não está dando muito certo. É um pouco melhor, mas também. Olha aqui, ó. Essa aqui já começou a dar errado, ó. Maio de 2023. Não conseguiu recuperar. Novamente, maio de 2023, já está destruindo um pouco da recuperação. Plantio de gramíneas, fizeram também um muro de gabião aqui. Perceber que isso aqui é foto tirada dentro do carro, né? Mas olha aqui, minha gente, eles não fazem retaludamento. Puxa vida, a total falta de conhecimento geomorfológico aí. Cria uma superfície de 60, 70, 80 graus e tem espaço para fazer retaludamento. Só que a obra sai mais cara, vai demorar um pouco mais, mas é possível fazer isso aí. É solo. Quando é rocha, não é possível. Quando tem solo, é possível fazer isso aí. Essa já foi uma área que a gente recuperou lá em São Luís. É parte, inclusive, da tese de doutorado do Fernando, José Fernando Bezerra. Na época ele era doutorando, atualmente ele é professor da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, né? E a gente vem trabalhando em vários projetos ali. Esse foi um projeto chamado Boraços, que o Mike Fuller foi o coordenador, e a gente tinha verba para contratar, inclusive, reto-escavadeira, retaludamos, né? Fizemos monitoramento durante 2 anos aí. Os solos são da formação Barreiras aí, tem 90, 95% de silt mais areia fina, altíssima erodibilidade, e a gente conseguiu recuperar a um custo baixo. Certamente, se chamasse uma empresa particular, seria muito mais caro. Está aqui, né, o retaludamento aqui, depois de alguns dias de trabalho. Depois, plantamos gramíneas aqui, tá? Nesses taludes, né? E elas cresceram bem. E 10 anos depois, olha o que a gente tem aí, minha gente, a vegetação se desenvolveu bem aí. E a área está recuperada. Eu tive num evento ano passado, até daqui do Rio, foi o Hugo, o Hugo, o Léo, tem mestrado, doutorado comigo, o Hugo, Léo, Guilherme, que também tem participado de várias lives, Guilherme, isso, né? No evento British Council, né, que estimula essas discussões entre universidades, nós daqui e o pessoal da Universidade de Overhampton. A reunião foi lá em São Luís e a gente visitou essa área aqui. Tem fotos, mas esqueci de colocar. Já tem casas construídas aqui dentro. Eu fiquei assim meio indignado na hora, né? Falei, puxa, mas estão construindo casa na área que a gente recuperou. O Mike é muito otimista, falou, vocês recuperaram tão bem que a população está construindo casa aí dentro. Está seguro, tem sombra até, né? E realmente a área ficou segura e a gente conseguiu recuperar um custo bem baixo aí, tá? Utilizando geotextos feitos de buriti, né? E gramíneas, né, também que se desenvolveram bem, e algumas leguminosas que a gente plantou aí. Voltamos, então, para a Mossoró, que o Hugo monitorou. A gente ia recuperar essa Mossoró, mas a verba não era suficiente, tá? Então, a gente recuperou uma área degradada do lado, mas essa foto é muito didática, minha gente. Mostra aquelas paredes íngreme, fundo chato. E esse capim aqui é um movimento de massa que aconteceu e desceu o solo inteiro, tá? Desceu tudo aqui. Aqui são, né, alunos medindo, né? A gente utilizava, né? Isso aí tem o quê? Essa foto foi tirada em 2011, eu acho, já são 13 anos. Não tinha Vante naquela época, não. Então, era colocar estaca e estar a medida com a pena, tá? Então, aqui nós já utilizamos, foi esse geotexto que a gente fez com fibra de buriti, que vocês devem conhecer bem, que tem bastante aí no Nordeste, né? Geralmente as áreas mais deprimidas. Aqui a gente utilizou fibra de folha de bananeira. Não tem buriti aqui no Rio de Janeiro, e deu certo também. Tá? Recuperamos uma área degradada numa fazenda, nessa fazenda aqui. A área degradada era aqui do lado, aqui à esquerda, né? Já que a gente não tinha verbo suficiente para recuperar a Mossoró, recuperamos uma outra área degradada aqui do lado. Então, aí a gente colocou adubo orgânico, o fazendeiro cedeu o estrume de animal, sabíamos que o pH era baixo, colocamos calcário moído para fazer a calagem do solo, botamos NPK, enfim, fizemos tudo que tem que ser feito para poder recuperar uma área. Cercamos a área, paramos farpado, porque senão o gado iria comer o pasto que a gente plantou aqui, e alguns meses depois, olha como é que estava a área. Tá? Ela se desenvolveu, recuperou,
A Bossoroca era aqui do lado, infelizmente não tivemos verba para recuperar essa Bossoroca, mas recuperamos essa área degradada aqui, tá? Estou chegando ao final. Aqui, fotos de plantio direto, bem interessante, tem sido cada vez mais utilizado, né? Você deixa todo aquele resto da lavoura anterior. É uma forma também de fazer uma agricultura conservacionista. Esses terraços são lindos, né? Tem bastante lá na Indonésia, na Tailândia, né? Se não fizer isso aí, minha gente, não consegue plantar. A erosão vai se difundir bastante. Aqui também terraços que eles plantam arroz, inclusive, né? Tem água aí, né? Também um outro exemplo de agricultura conservacionista. Cheguei ao final, minha gente, muito obrigado. Algumas fotos aí de trilha lá na Praia do Bonete, a fotografia do Fabrício, fotografia que essa foto foi a Carmen que tirou, essa foto peguei da internet, essa foto é minha, e aqui aparece a cabecinha da Majuda, Maria Júlia, minha filha na época tinha 1 ano e pouco de idade, ficou nessa cadeirinha o tempo todo, que quando ela botava o pé no chão, espetava na grama, e ela ficou aguardando a gente nessa cadeira, hoje em dia vai fazer 15 anos agora em outubro, e participa de muita coisa com a gente. Muito obrigado, Saulo, estou à disposição de vocês para perguntas, espero que tenham gostado, fique à vontade para disponibilizar. Bacana, Guerra. Eu que agradeço aí por sua... Deixa eu tirar aqui a tela. Prontinho, consegui tirar a sua tela. Eu que agradeço mais uma vez aí pela... Espero que tenha preenchido o que você estava esperando, Saulo. Com certeza, Guerra. Como sempre aí, uma apresentação muito caprichosa, muito detalhada. Maria do Carmo Oliveira Jorge. Né? Faz as introduções, não sou eu não. Tem que dar o crédito. Com certeza. Está sempre por trás, né, Guerra? Tá. Eu vou parar a gravação aqui agora para que a gente possa fazer as perguntas, né? Só um minutinho aqui.